Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde e me emociona muito fazer esse programa hoje. É o primeiro programa depois da nossa parada no início de 2020, por causa da pandemia. Os estúdios da Rádio Nossa Senhora de Copacabana ficaram fechados, então nós passamos todo esse período aí sem o programa ir ao ar e sem os programas da rádio também irem ao ar. Então é muito emocionante para mim estar voltando aqui, porque o motivo da parada foi justamente a pandemia de Covid-19, mas nesse período eu perdi muitos amigos. Então, para ser mais exato, eu perdi 85 amigos e amigas. Então eu estou fazendo esse primeiro programa quase que como uma homenagem a esses meus queridos que partiram, né? E o tema que então a gente vai trabalhar no programa de hoje faz referência justamente a essa pandemia de SARS-CoV-2, que levou não só os meus amigos, mas já hoje aqui no Brasil quase 670 mil pessoas partiram por causa desse vírus. Então a gente vai tentar analisar a performance do SUS nesse período. Nós somos defensores do SUS desde sempre, desde o período da Constituinte de 1988. Inclusive nós fomos da equipe médica que prestou atendimento a uma comissão que houve antes da Constituição, que foi uma pré-Constituição em 1987, e era chamada de Comissão Arinos, em homenagem ao Afonso Arinos. Então nós acompanhamos aqueles intelectuais todos que discutiram um pré-projeto de Constituinte que foi apresentado aos parlamentares futuramente. Então, desde 88, nós temos um sistema único de saúde que precisa ser valorizado. Primeiro, precisa até ser melhor conhecido pela população, porque a gente ouve muito mal falar do sistema, muita piadinha, muita comparação com outras formas de apoio, mas como da saúde suplementar ou mesmo da medicina privada. Mas o que nós vamos discutir hoje aqui é qual foi, na visão do nosso convidado, qual foi a performance do SUS durante a pandemia. O convidado, então, é o médico Mário Sérgio Ribeiro, que é da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro, e ocupa o cargo de subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, que é a ponta de lança do atendimento da população aqui do nosso estado. Então, Mário, eu gostaria que você, primeiro, agradecer sua presença aqui hoje, num sábado, e queria que você se apresentasse e, ao final da sua apresentação, você explicasse para a população que não é do meio sanitário, né, que não é do ramo, o que é exatamente esse departamento que você é o secretário, vamos dizer, Vigilância e Atenção Primária à Saúde. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, doutor Alexandre Milagres, boa tarde, ouvintes do programa Viva a Voz Saúde, né? É um prazer estar aqui atendendo uma solicitação não só do programa, mas também uma demanda do nosso querido secretário Alexandre Kiep. Ele me incumbiu, me deu essa incumbência. Eu queria só fazer uma correção, doutor Alexandre. Na verdade, eu não sou médico, eu sou um biólogo sanitarista. Biólogo sanitarista. Eu tenho uma especialização e mestrado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública e doutorado em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ, onde eu tive o privilégio de ser orientado pelo professor Roberto Medronho, sim, que é um grande epidemiologista aqui do estado do Rio de Janeiro e do país, né? Então, para mim, tem sido um prazer trabalhar com o doutor Alexandre, obviamente,
representá-lo não é uma coisa tão fácil. Ele está se referindo, desculpa te interromper, mas um outro Alexandre, que é o Alexandre Chiep, que é o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, né, do Estado do Rio de Janeiro. Isso, que está super atarefado aí nesse período, então me pediu que eu viesse atender ao pedido do Dr. Alexandre Milagres para atender aí os ouvintes do programa. Bom, explicando em rápidas palavras, a subsecretaria ela tinha apenas o campo da vigilância em saúde, né, que a gente chama. O campo da vigilância em saúde, ele incorpora as vigilâncias epidemiológicas, que é um campo que trabalha com elaboração de cenários, né, para estudo de estatísticos de casos, de qualquer tipo de doença. Nós temos a vigilância ambiental, que cuida também do ambiente, dos vetores que transmitem doenças. Nós temos a vigilância sanitária também dentro desse campo da vigilância de saúde, que é uma área extremamente importante no monitoramento da vigilância, também de produtos, bens e serviços. Hoje a população tem a garantia de que se alimenta bem, de que utiliza medicamentos com qualidade, porque existe uma área do Sistema Único de Saúde, que é a vigilância sanitária. No país a gente tem a Anvisa, né, que faz esse trabalho. Nos estados nós temos as vigilâncias estaduais, vigilância sanitária estadual, e as vigilâncias municipais. E dentro dessa subsecretaria, a partir de maio de 2021, agregou-se também a Superintendência de Atenção Primária à Saúde, que é um outro campo também amplo, enorme, né, dentro do escopo do Sistema Único de Saúde, que atende basicamente a saúde elementar, aquela saúde primária, aquela saúde em que a população precisa dos primeiros cuidados, conhecer a doença, por exemplo, a hipertensão, os fatores de risco que geram a hipertensão, que geram a diabetes, e como fazer o enfrentamento a isso, né? A essas doenças, para que se evite chegar a condições mais graves, né? Que aí seria uma outra esfera que a gente chama de atenção especializada, que é uma outra subsecretaria. Então, dentro da subsecretaria pela qual eu respondo, tem essas ações: vigilância em saúde e atenção primária à saúde. Então, vamos voltar ao início, assim, a minha abertura, que eu falei do SUS. Sim. Dei minha opinião sobre o SUS, rapidamente, mas aí eu queria que você, francamente, com as suas palavras, traduzisse qual é o seu sentimento em relação ao SUS. Ele bate com o meu. O que é o SUS para você? Sem falar na Covid por enquanto, né? Qual a importância que você dá ao Sistema Único de Saúde? Incorporando aí o que você falou, que foi uma grande vitória, né, uma grande conquista da nossa Constituição de 88, foi a publicação, através da Lei 8080, em 1990, com a publicação do Sistema Único de Saúde, né, que hoje é reconhecido como a maior política de inclusão social do Brasil, mas é um sistema reconhecido mundialmente, provavelmente um dos maiores, uma das maiores políticas de inclusão social do mundo, né? Então, é um exemplo para outros países. São poucos os países que têm um sistema universal. O SUS é um sistema universal, integral, gratuito. Eu listei, né, minimamente o que o Sistema Único de Saúde garante, por exemplo. O principal é um atendimento gratuito. Ele atende, né, ele tem assistência básica, que vai desde as doenças, como eu falei, hipertensão, diabetes, ações de promoção da saúde. Ele tem assistência especializada, que vai desde a atenção hospitalar de urgência e emergência a grandes cirurgias, a transplantes. Então, assim, aqui eu já falei 3, né? A vacinação, são mais de 20 vacinas hoje disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema de Saúde. Nós tivemos um enfrentamento a doenças que foram erradicadas no Brasil, como a poliomielite, como o sarampo, né, a própria varíola, exatamente porque nós temos um sistema de saúde que garante acesso à vacinação gratuitamente para a população, independente dela ter ou não plano de saúde, dela morar no Acre, ou morar no Rio de Janeiro, ou morar no Rio Grande do Sul. Nós temos esses serviços que eu falei de vigilância em saúde, né, que contempla a epidemiologia, a vigilância ambiental, a vigilância sanitária. Como foi importante nesse período? Sem dúvida. Hoje a gente conhece como a doença se comporta, como ela se dissemina, se distribui, porque a epidemiologia foi fundamental, ela é fundamental, e é
uma instância de inteligência que está dentro do Sistema Único de Saúde, é óbvio. Existe a incorporação, né, dos institutos, né, da academia, a Fiocruz, as universidades federais, estaduais, que produzem o conhecimento, mas o serviço, né, onde a atividade do conhecimento ela se manifesta para a população, é nos serviços, e o serviço prestado pelo SUS, não desmerecendo a qualidade também do serviço privado. Deixa eu te interromper mais uma vez, mas só para entrar, aproveitar esse barco que você está trazendo, de uma frase que eu nunca mais esqueci, de uma deputada federal, de nome Érica Cocai. E a gente estava num evento lá sobre tuberculose, era o Dia Mundial de Enfrentamento da Tuberculose, e ela disse uma frase que eu nunca mais esqueci, que o SUS deveria ser considerado um patrimônio imaterial da humanidade, né? Que realmente o que você citou, né, a amplitude de ofertas de serviços é tão grande, sem custo algum, eu não gosto de dizer, porque o SUS é financiado pelos impostos das pessoas, né? Então, não é que seja um atendimento de graça, é um atendimento que não é pago ali na hora que ele é prestado. Exato. Mas, enfim, e a gente sabe que há interesses contrários a isso, né? Há interesses de que o SUS não seja tão abrangente, que o SUS não seja tão... Enquanto a gente, por um lado, está fazendo força para que ele amplie ainda mais, que ele seja melhor financiado, enfim... Isso, a gente sabe que a gente tem que lutar contra interesses poderosos. Agora, uma vez que nós estamos falando do SUS, vamos focar agora nesses últimos quase 30 meses, aí, 2 anos e meio. O que você destacaria dentro da pandemia de Covid que nós tivemos que enfrentar? Você pode até focar mais no estado do Rio de Janeiro, que são os dados que você deve ter mais à mão. O que você destacaria do que nós enfrentamos para combater o SARS-CoV-2 e o papel do SUS nesse enfrentamento? O que a tua subsecretaria, por exemplo, não vamos nem falar ainda de atendimento de CTI, né? De outras coisas, vamos falar do atendimento básico. Qual foi a importância do SUS e da sua subsecretaria no enfrentamento dessa pandemia? A subsecretaria em si, ainda antes dela incorporar a atenção primária, em 2020, quando começou, nós tínhamos uma grande responsabilidade que era acompanhar todos os casos e investigar todos os casos. E evitar que eles entrassem, apesar de todo mundo saber que a doença ia se espalhar rapidamente, por ser uma doença de transmissão respiratória, dificilmente... Lembrando daquela coisa de aeroporto, né? Isso, fizemos. Todos esses trabalhos nós fizemos, até porque o SUS ele tem que dar uma resposta. Apesar da gente entender que era uma resposta frágil para aquele momento, mas a gente colocou equipe nos aeroportos, nós colocamos... Você lembra, Alexandre, que havia muitas informações que ainda não eram consolidadas. Se conhecia pouco sobre a doença. Então, então vamos evitar, é uma doença que pega pelo contato, então não pode encostar muito nada, tem que usar álcool gel em tudo, tem que usar máscara, luva, etc. E aquela situação que a gente tinha, por exemplo, no aeroporto, porque a gente ainda estava naquela fase de estudar e tentar, na perspectiva mesmo frágil, evitar que ela entrasse. Né? Então, vamos para o aeroporto para medir a temperatura das pessoas e depois entendeu que aquilo não adiantava de nada. E aí vinham as fake news acompanhando tudo isso, né? Que aquele termômetro que media a temperatura da testa atingia uma glândula pineal lá dentro do crânio. Isso eu acho que você falou uma coisa interessante, que uma das coisas que nós tivemos que lutar contra no começo era exatamente pela falta de informação consolidada, porque você ouvia num programa um cientista falar uma coisa, no outro ele não entrava em conflito, até por uma questão de respeito, mas ele dava um outro toque, uma outra linha de pensamento, porque o conhecimento sobre a doença estava sendo construído. E nós
participamos desse processo. E foi interessante, né, quando você fala não vamos falar ainda da atenção primária, mas houve sim uma exclusão da atenção primária naquele primeiro momento. Porque a orientação era não vá para o posto de saúde. E o posto de saúde, principalmente na atenção primária, era onde as pessoas deveriam ir para fazer a recepção, o acolhimento daquele paciente e ele ser bem orientado. Então pode ser que a gente tenha tido alguns casos que evoluíram para óbito porque foram tardiamente procurar um serviço de saúde, que a orientação era você só vai se você tiver com falta de ar. Esse foi um grande desafio para a gente. Eu acho que isso serve a gente apontar também esses equívocos que vários deles, inclusive, são equívocos justificados, né, Sim, pelo próprio desconhecimento da né? doença. Mas eu acho que a gente valeria, não só aqui no programa, mas enfim, porque essa não é a última pandemia, né? Não foi a primeira e certamente não será a última. E eu acho que as lições aprendidas têm que ser aprendidas, né? Sim. Eu acho que uma delas foi essa. Deixou um legado, né, de conhecimento. Havia um receio, eu me lembro, porque a pandemia está durando tanto tempo que às vezes a gente só lembra de quando vem o fluxo, quando alguém comenta, né? Mas eu me lembro que havia um receio da sobrecarga das unidades de saúde se todos fossem ao mesmo tempo procurar atendimento, né? Isso. Também havia essa preocupação, se a gente alerta e alarma demais, como é que a gente vai dar conta, né? Como é que vão ser as filas? É porque as pessoas, assim, o que se caracterizou, que poderiam acontecer muitos casos, mas a maioria era oligossintomáticos, né? Ou assintomáticos, com sintomas leves, e aqueles mais graves sim deveriam procurar, mas as pessoas não procuravam atenção primária, elas já procuravam uma unidade, por exemplo, de pronto atendimento, uma UPA, ou já iam direto a um hospital de emergência. Então, essas unidades ficaram sobrecarregadas, porque se abdicou da importância do trabalho da atenção primária como a primeira porta de entrada, né, para acolher o paciente, mesmo que fosse uma forma branda, mas ela poderia, naquele momento, um médico poderia já diagnosticar que ele evoluiria para por exemplo, um idoso, que era o grupo de maior risco, né? Ele deveria procurar atenção primária para ele ser monitorado, para evitar que ele evoluísse. A gente perdeu muito idoso, exatamente talvez pela forma, né, pela demora na procura do serviço e tal, ou por não ter condição de vaga por conta da sobrecarga. Pela sua lembrança, nessa cronologia, em que momento que deu aquele eureka, né, e mudou-se um pouco esse pensamento e a atenção básica passou a ter um protagonismo maior? Você lembra que a gente tinha um programa diário, que era uma coletiva do ministro da Saúde com a equipe dele, né? Na época diariamente. É o Mandetta, né? Mandetta. Ministro Mandetta, com a equipe. E assim, como eles mantinham contato com a OPAS e com a OMS, captavam exatamente, porque a informação era nova em qualquer parte do mundo, não era só no Brasil. Então, assim, não existe uma culpabilidade do ministro, do ministério ou da equipe naquele momento. Era o que se orientava na OMS, inclusive. Né? Os pacientes deveriam se preservar, evitar procurar o serviço de saúde para não lotar o serviço de saúde, até porque as pessoas, quando elas saíam de casa, a tendência é que elas espalhassem doença, o vírus. Então, esse era um dos critérios para evitar. Se falava no achatamento da curva. Então, tudo isso foi construído com o objetivo de manter as pessoas isoladas em casa. Certo? Então, não foi uma culpa, né? Não foi uma responsabilidade que levou pessoas a morrer. Não é isso. A verdade é que tinha-se um propósito. A atenção primária ela foi vista como elementar, principalmente como se começava a pensar, tem que diagnosticar. Tem que se fazer o exame, tem que se fazer a coleta para o PCR. Esse, inclusive, era uma orientação taxativa da Organização Mundial da Saúde, né? Testar e testar. Você não acha identificar, que isolar, a gente, assim, nacionalmente, demorou um pouco a aceitar essa orientação? Quer dizer, e a testagem não teve o mesmo... você lembra dessa pique, né? A informação ela circulou muito rápido. E a gente tinha informação diária, né, nos telejornais, e a própria
coletiva, ela nos dava um certo conforto, né? Porque a gente estava recebendo informações do órgão que coordena o sistema de saúde no país. Mas o problema é que as soluções que eram essenciais, por exemplo, a testagem, não tinha-se vacina. Então não se podia falar em vacina. Estavam se desenvolvendo vacinas, que também foi uma vitória e uma conquista da saúde no mundo, mas a testagem ainda era muito restrita, porque a disponibilidade de teste de PCR, que era só o PCR que era feito, você não tinha hoje a gente tem disponibilidade do antígeno, que é um teste muito rápido, né, em 15 minutos você sabe, e com quase 99% de certeza de que é Covid. O PCR, que é o padrão ouro, era feito nos laboratórios estaduais de referência, que são os LACENs. O nosso LACEN, ele deu resposta de acordo com o que ele tinha de capacidade operacional e com o que se tinha também de disponibilidade de teste. Esse foi o problema. O Brasil ele ficou um pouco atrás, porque ele demorou a investir no diagnóstico. Investiu-se na informação, na orientação de ficar em casa para evitar o espalhamento da doença. E a sobrecarga das unidades. Embora, assim, tinham todas as orientações. Olha, tem que se restringir, tem que evitar deslocamento, aquela história toda do contrário, no movimento contrário. Onde surgiram os home offices, né? Que foi exatamente, que todos os outros países fazendo. Inclusive o Geraldo Rodrigues, nosso operador, está de home office até hoje. Né? Hoje é o primeiro dia que ele está vindo aqui. Mas isso foi interessante porque você foi construindo conhecimento. Então, assim, foi importante, né? A gente lá da vigilância, que trabalha com a prevenção, né? Que trabalha com o conceito de bloquear uma determinada doença, a gente tinha, você fala, bloqueia, faz isso. Não, agora faz aquilo. Não, a máscara de pano. Lembra que a máscara, ninguém usava máscara no começo. Não, agora usa. Aí todo mundo ficou usando máscara de pano. Aí virou, inclusive, uma moda, né? Cada um inventando umas máscaras de diversos tipos. Isso foi importante. Eu acho que a máscara foi importante no momento em que a máscara também demorou a entrar em cena, porque era uma orientação que não fazia parte do escopo, era o isolamento. Isso. Esse era o básico. Me diz uma coisa, eu sou um adepto, né, da comunicação. Sim. Eu sou um fervoroso defensor de que a gente amplie a nossa capacidade de se comunicar com a população. Esse programa, por exemplo, o Viva a Voz Saúde, ele é fruto um pouco dessa minha angústia, né? Porque eu vim aqui na rádio eventualmente para atender também uma solicitação da jornalista Milva Campos, que agora mudou-se inclusive de estado, está morando no outro estado. E aí um dia ela me fez essa sugestão, essa oferta, de eu dividir com ela, né? Vir aqui de 15 em 15 dias. E a gente acrescentou, o programa chamava Viva a Voz e passou a ser, quando era apresentado por mim, Viva a Voz Saúde. E uma das coisas que eu me ressinto é que os governos, e aí não estou falando do governo atual, do Estado nem do país, mas os governos de uma forma geral, me parecem investir muito pouco em comunicar e informar sobre saúde. Eu fui a um evento recente, foi antes da pandemia, lá na Fiocruz, que foi um evento preparatório para um encontro do Conselho Nacional de Saúde, onde pela primeira vez o tema comunicação foi levado para o Conselho Nacional de Saúde. Essa reunião preparatória, inclusive, criou uma frase dizendo que informação em saúde é um direito da cidadania, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu gostaria, assim, que você que também viveu de perto, até mais de perto do que eu, essa pandemia, e você citou uma coisa importante aqui, que eram as coletivas de imprensa de toda a equipe do Ministério da Saúde, que foi, a gente sabe, foi desconstruída, né, ao longo do período, mesmo ainda em vigência
do Mandetta como ministro, mas piorou muito depois que ele saiu. E eu vejo poucas peças. Aí a gente poderia falar não só da Covid, mas para a gente não se perder, vamos ficar um pouco mais na Covid. Poucas peças de informação em saúde. Você, se tivesse mais recursos, ou se essa política de informar tivesse mais protagonismo, qual é o valor que você dá? Eu acabei de dizer o valor que eu dou. Como eu te pedi em relação ao SUS, qual é o valor que você dá à comunicação na nossa área? Olha, é um dos pilares do SUS, né, que eu estava citando algumas... o que o SUS lhe garante? Ele garante, inclusive, muita informação, né? Acesso à educação em saúde, a informação em saúde, a comunicação social que trabalha, né? A gente tem uma ótima equipe, e assim, a gente entendeu que nesse período da pandemia tinha uma coisa que eu não vou falar em defesa do Estado, eu acho que a informação ela é fundamental, a informação correta, esse é o problema. A gente tinha, inclusive, esse foi um dos nossos desafios, a concorrência da informação contrária. Incorreta. A informação incorreta. Porque a informação incorreta, aí a gente chamou aí as fake news, elas concorrem e de uma maneira muito fácil. Parece que a população se apropria muito mais da informação errada. Exatamente. Do que a informação correta. É uma percepção que eu tenho também. Porque a informação correta, ela exige algum sacrifício. Então você você tem que ficar em casa. Uhum. Você tem que usar máscara. Isso. Você tem que evitar aglomeração. Você não pode ir no restaurante, você não pode fazer festa. Aí você vem, a informação negativa é mentira, porque lá fora o pessoal faz a festa, não sei o que lá, e não mudou nada. Eles fazem e não mudou nada. Uhum. Quer dizer, aí a pessoa fala, quem está falando aí a verdade? Aí vinha os exemplos da Suécia, né? Exatamente. Falava-se muito da Suécia. Depois viu que aquilo era uma balela. Eu fui num encontro uma vez no Ministério da Saúde, um amigo lá de Minas Gerais, ele falou que a gente o sistema público ele perdeu credibilidade. Uhum. Assim como os políticos, né? Tem alguns segmentos, né? A gente vê isso, a gente sabe da importância da política para qualquer país, para construir qualquer benefício para a população, é fundamental a política. A gente sabe do papel da polícia, a gente sabe do papel do advogado, sabe do papel do médico, mas você começa a ver que existem nichos que desqualificam isso. Uhum. E o servidor público, o serviço público em si, ele tem hoje pouca credibilidade. Uhum. Essa é a questão. Se você for olhar hoje, você vai num banco privado, você não tem atendimento qualificado e rápido. Uhum. Mas quando você vai num banco público, as pessoas caem de pau em cima. Por quê? A gente perdeu credibilidade. Então a informação que a gente dá, apesar dela ser extremamente importante, ela foi de alguma forma desacreditada. E reconstruir isso é um papel importante. O SUS tem esse papel. A gente viveu alguns momentos difíceis na construção, porque é importante a gente citar isso, Alexandre. Não é fácil você fazer uma campanha publicitária. Não é fácil. Você tem que abrir um processo. Não é fácil, não é barato. Não é barato. Isso você mexeu no ponto certo. Não é barato. Você precisa dar uma proposta, eu quero isso. E vem 2, 3, 4, 5 empresas e apresentam proposta e você fica... Isso leva tempo, porque você aprova uma, o outro recorre e tal. Quando você vê como a gente estava lidando com informação nova, o tempo dessa propaganda já passou. Já tem que mudar o escopo. A gente viveu essa situação. A gente tem que fazer uma campanha para dose única, para a primeira dose. Quando a gente foi ver a campanha e tal, e correu a documentação, a gente já estava precisando fazer a campanha para a segunda dose. Quando se terminou a segunda dose, já estava fazendo reforço. Então, isso foi muito difícil. A nossa equipe, eu quero destacar, eu pedi à nossa assessora de comunicação, trabalhou muito as redes sociais. Tinha sido construída em cima de uma ideologia. Eu me lembro que quando as primeiras campanhas quando surgiram as vacinas, né, você tinha que esclarecer bem a população da importância da vacina, dos eventuais, a diferença entre os sintomas e os efeitos
colaterais das vacinas eram muito menores que os efeitos da doença, mas eu me lembro que a campanha do Ministério da Saúde, aí já sob a vigência do general paraquedista Pazuello, foi: ninguém vai ser obrigado a se vacinar. Quer dizer, você faz uma campanha de vacinação e a gente vê a importância da vacinação, a gente está vendo os resultados, né? E a campanha dizia: ninguém vai ser obrigado a se vacinar. Quer dizer, aquilo foram feitos flyers, né? Enfim, cartazes, gastou-se uma fortuna ali para dar uma mensagem, para fazer a antipropaganda. E talvez a questão as políticas públicas precisam, engraçado, algumas delas, de vontade política, né? Sim. E isso é uma coisa que eu acho que a gente, enquanto gestor do SUS, ou enquanto usuário, ou enquanto um simples funcionário que trabalha em unidades públicas de saúde, talvez a gente não tenha na mão, ou à mão, a capacidade de interferir, né? Por exemplo, eu lido muito com tuberculose. Eu trabalhei 36 anos no Hospital de Curicica. Inicialmente, eu sempre fui do Ministério da Saúde, mas depois o hospital foi municipalizado aqui no Rio, e era um hospital específico. Foi criado em 1952 para atender a tuberculose, que não precisava mais os pacientes irem para as serras, né? Podiam ficar na Baixada porque já tinha remédio. Então eu tenho muita experiência com tuberculose, e uma das coisas que me preocupa, a mim preocupa, e a Organização Mundial da Saúde preocupa, está lá em todos os papers da OMS, é o desenvolvimento de bacilos, de bactérias resistentes aos remédios. Em boa parte, essas resistências, antigamente então, era praticamente tudo resistência secundária. A bactéria era sensível ao remédio, o indivíduo abandonava o tratamento e a bactéria ficava resistente. Hoje isso já mudou muito, infelizmente, você já tem resistência primária aí aos baldes. Mas o que eu queria dizer com isso? Todos os papers que falam, todos os panfletos que falam sobre tuberculose dizem assim: tosse por mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Essa informação já circula há uns 30 ou 40 anos. Eu não vi até hoje nenhum paper dizendo assim: se você parar o tratamento antes do tempo, a tua batata vai assar. Você não vê, você conversa com os pacientes sobre risco de parar o tratamento, risco de ter uma tuberculose multiresistente, você não sabe nada. E o abandono hoje é o principal problema, né? É o principal problema, e você não tem um papel de comunicação que diga isso. Num ambiente, por exemplo, de TV, às vezes você consegue na TV fechada uma mensagem, mas é raro você ver uma mensagem sobre saúde em TV aberta. Em TV aberta, por exemplo, o que mais a gente vê é as pessoas oferecendo produtos, que eu não sei nem se todos são liberados pela Anvisa, mas de eficácia bastante duvidosa. Então você tem vários produtos que são lançados, emagrecedores, suplementos vitamínicos, isso é divulgado para a população, e isso, entre aspas, é informação para a saúde, mas não é informação adequada e correta, né? Até porque eu não sei se um determinado chá tem a eficácia que o produtor, o vendedor está dizendo que tem. Mas você, no momento, você consideraria satisfatório, não digo o governo do Rio de Janeiro, o que se comunica em saúde hoje no Brasil? Não é satisfatório, mas só tem uma coisa, eu não tenho assim, defesa para o governo federal, mas mesmo nos governos anteriores, a gente vive uma correria e uma enxurrada de problemas de saúde que aparece constantemente, quase que um em cima do outro. A gente tem já as doenças sazonais, né, as arboviroses no verão, as doenças de transmissão respiratória no inverno, mas elas são cíclicas, né? Se renova, cada ano você tem uma diferente, aparece. Eu acho que esse é um grande problema, porque quando você tem um mercado, né? Aí eu estou chamando de mercado os interesses privados de vender, por exemplo, produtos. Ele foca e ele tem um produto e ele vai investir naquilo ali a vida inteira, porque aquele produto resolve o problema. Descobriu a panaceia, ele vai lá e vende aquele produto.
A saúde ela tem que trabalhar com um leque tão grande de informações que ele tem que ficar escolhendo o que ele vai lançar naquele momento. Sim. E às vezes uma campanha concorre com a outra. Eu acho que esse é o grande desafio que o SUS tem que ter. Né? Talvez um planejamento de como ele vai fazer uma campanha, porque a gente tem hoje aquelas campanhas que é o janeiro tal, o fevereiro não sei o quê, e você tem as cores de cada programa, né? E você pode fazer um cronograma. O que eu vejo, por exemplo, a gente tem isso lá na nossa comunicação. Já existe um cronograma de todas as datas. O dia de combate à hanseníase, o dia de combate às hepatites, o dia de combate à HIV, o dia de combate à tuberculose. Tem o dia estadual de combate à tuberculose, tem o dia nacional de combate à tuberculose. A nossa assessoria de comunicação, ela trabalha com esse cronograma. Ela senta com a gente, já tem um cronograma, aí já me chama, porque a minha área trabalha com isso. Né? A vigilância é que responde pela parte da produção das campanhas de prevenção. Então a gente já faz um planejamento, mas às vezes a gente é atropelado por uma doença que surge, você tem que se desorganizar. Sim. Como eu falei, hoje, para a gente fazer uma campanha para a Covid, ela tinha que ir quase que a gente estava correndo, como diz o ditado, correndo atrás do rabo. Quando você terminava uma campanha mesmo oficial, você já estava em outra etapa. Então você pode hoje, por exemplo, fazer uma campanha contra a dengue, contra a arbovirose, transmitida pelo Aedes aegypti. Você já sabe qual é o ciclo, você sabe quais são as doenças, você só muda qual é o vírus que vai transmitir, que vai circular, se vai ter epidemia ou não. Mas as medidas são as mesmas, elas não mudam. Você faz uma campanha, só renova, reformula, muda uma frase aqui, uma frase ali. Quando a gente é pego com uma doença totalmente nova como essa, a gente apanhou. Aí eu não estou defendendo o Ministério, ninguém. A gente viu que no Estado, a gente foi cobrado, inclusive, pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle, por que não faz uma campanha? Mas a gente está fazendo a campanha, dizia que não estava fazendo a campanha. Quando a campanha estava acabando, aquele assunto já não era mais o essencial. Então a gente sofreu muito com isso, por isso que a gente investiu e achou que valeu muito a pena trabalhar com as campanhas nas mídias sociais para poder disseminar o máximo de de informações sobre as doenças, como prevenir. Eu acho que isso valeu. Você mostra que como é difícil essa construção da comunicação. Imagina, e aí a gente fica imaginando que de repente você está querendo que nós não somos japoneses, né? A gente não tinha hábito de usar máscara. Aí você começa a criar essa cultura para uma doença de transmissão aérea, como não só, mas sobretudo de transmissão aérea, como a Covid. E aí você tem legiões de parlamentares que são contrários ao uso da máscara. E cada parlamentar desse, eu já fiz um acompanhamento, cada parlamentar desse tem várias formas de inserção dentro das redes sociais deles, quer dizer, que são as mesmas redes que nós usamos. São formadores de opinião o daquele Twitter, grupo. Enfim, é o Instagram, você já citou todos aqui. E aí você vai lá ver a produção que eles têm de comunicação com a informação errada, é 1000 vezes maior do que essa que você e a sua assessoria de comunicação produzem. Então, é como se a gente, sei lá, de uma certa maneira, eu estou pensando não só na Covid, que ainda não acabou, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A Covid não acabou ainda. Mas eu estou pensando em quais são as lições que nós aprendemos para não repetir isso no futuro. Eu acho que uma das lições é que tem que haver um controle maior sobre as fake news, né? As notícias falsas não podem correr tão livremente sem nenhum controle, porque elas afetam. Eu fui resgatado, eu me aposentei no Ministério da Saúde e fui resgatado pela Prefeitura de Duque de Caxias para trabalhar com tuberculose. Eu estou lá desde novembro. E é um município assim, economicamente mais pobre que o Rio de Janeiro, e as pessoas, por consequência, também têm menos recursos financeiros, menos horas e anos de estudo. É uma população diferente daquela que eu me acostumei lá em Curicica, que é próxima à Barra da Tijuca, Jacarepaguá. E eu noto que muitas pessoas não se vacinaram.
muitas pessoas não se vacinaram contra a Covid. E parte do que eles dizem é porque eles ouviram muita coisa ruim sobre as vacinas anti-Covid. Nós somos da área da saúde, a gente sabe o que essa imunização trouxe de bom para o planeta, né? Sim. Mas certamente essas informações que eles ouviram e que fizeram com que eles não se vacinassem, depois eu queria que você me confirmasse, inclusive, porque ontem saiu uma matéria num periódico aqui do Rio de Janeiro, dizendo que 2 milhões de pessoas no estado não tinham tomado a primeira Sim. dose da vacina e 1,5 milhão não teria tomado o esquema. A segunda dose do esquema primário, né? Isso. É isso mesmo? Infelizmente, a gente tem um levantamento que a gente fez recentemente, a gente está 1.947.000 pessoas. 1.947.657 pessoas. Isso foi um número que eu puxei ontem com o nosso gerente de imunização, o Walter. Ele me passou esse dado ontem. 1.947.657 pessoas não tomaram nenhuma dose. Nenhuma dose. São pessoas acima de 5 anos, que é o que está ao público. Nós temos 16.242 pessoas que deveriam tomar. Certo? Tirando aí a população abaixo de 5 anos que não tem vacina. A população que deveria tomar, no estado do Rio de Janeiro, 16 milhões de pessoas. 16 milhões. E há nisso aí em torno de 2 milhões que não tomaram a vacina. E 1.521.000 só tomaram a primeira dose. E a gente sabe, os estudos estão mostrando que gente que não tomou a terceira, quando adoece, tem feito complicações maiores do que quem Sim. tomou a terceira. Não falo nem da quarta, que é, enfim... Mas não seria o caso da gente ter um plano de comunicação específico para esses 2 milhões de pessoas e investir pesado? Eu me comprometo, por exemplo, eu desde ontem, desde que eu vi essa notícia, eu comecei a botar no meu Face, mas e agora nós estamos conversando sobre esse assunto aqui, mas isso, enfim, eu reconheço que humildemente que a minha contribuição é muito pequena. Para mim isso é um descalabro, é um absurdo. Exatamente. A gente ter quantos por cento daí dá 12%, sei lá, 13% da população não tomou a primeira dose. Quer dizer, é um negócio que eu acho que a gente tinha que jogar pesado aí. Esse é o correndo risco. É o grande dilema que a gente tem, né, inclusive são pessoas que podem desenvolver formas graves e desenvolver inclusive as mutações, né, facilitar as mutações do vírus. Isso. Nessa população desprotegida, sem nenhuma proteção, é que o vírus pode encontrar campo para ele poder se multiplicar, e não só se multiplicar as suas variações, né? Então deixa eu fazer uma... Agora, tendo a liberdade que você já está me dando, o que vocês, na Secretaria de Estado, estão fazendo em relação a esse dado específico? O que vocês já pensaram, o que vocês vão pensar? Vai ter uma reunião semana que vem para discutir esse assunto? Porque isso não pode ficar assim. Lógico. As pessoas estão sob risco de vida. Alexandre, o que a gente faz? Nós temos um trabalho interessante da nossa comunicação junto à mídia, né, para conseguir informação da mídia espontânea. Então, a gente matéria, deixa eu te interromper, essa matéria que eu me referi, que você pegou o dado, deve ter sido mesmo dado que a jornalista ou o jornalista pegou, mas nessa matéria tinha lá a fala do Alexandre Kiep, que é o nosso secretário estadual de saúde. Quer dizer, essa matéria não surgiu do nada, teve a participação da secretaria. Sim, a participação da nossa equipe de imunização que ela trabalha. A gente tem isso no painel. Uma coisa que é importante, a gente dá transparência. Todos esses dados que a gente consolida e faz análise, que é a Vigilância Epidemiológica do Estado, nós temos a equipe que faz análise, tanto dos casos, dos óbitos, quanto da cobertura vacinal para qualquer vacina. Onde é que a população chega a esse painel? Como é que se chega a esse painel? Eu vou identificar aqui, eu tenho em algum lugar então que você procura durante o programa e antes da gente fechar o programa, a gente vai divulgar o link onde está esse painel para as pessoas acompanharem. Eu vou pedir aqui a Silvia, que me passou aqui. A Silvia é a nossa
superintendente de emergência de saúde pública. Isso, porque se vocês têm os dados... E ela me passou os dados aqui da Covid que eu pedi, mas eu vou pedir o link, tá? Isso. Manda ela mandar pro teu zap, você manda pro meu, e aí eu boto aqui no comentário do nosso programa no YouTube, depois a gente bota no Facebook também. Esse nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, né? A gente trabalha com saúde, mas a nossa ONG tem um foco especial ainda na questão do tabagismo, que é o maior problema de saúde pública do planeta, né? 8,2 milhões de pessoas morrem porque são ou foram recentemente fumantes, e nós ainda temos 1,3 bilhão de pessoas dependentes de nicotina planeta fora. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Então, estamos retomando o programa. Depois eu vou colocar os links aqui embaixo no YouTube. Eu vou colocar os links para algumas dessas músicas que eu me referi, que falam sobre essa droga poderosa que é a nicotina. O cigarro, na verdade, ele é um dispositivo criado para entregar para a vítima a sua quantidade de nicotina. Estamos aqui conversando com Mário Sérgio Ribeiro, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Estamos abordando, sobretudo, a relação entre o SUS, o Sistema Único de Saúde, e a experiência terrível que nós tivemos e ainda estamos tendo com a pandemia de Covid-19. Sim, tá. Então, nós estamos na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, no Rio de Janeiro, e o nosso programa Viva Voz Saúde está sendo transmitido no nosso canal no YouTube, e depois ele vai certamente estar no Facebook da rádio e no Facebook nosso, e também no Facebook do nosso convidado, Dr. Mário Ribeiro. Mário, Mário Ribeiro ele vai distribuir de outras formas, porque ele desistiu do Facebook. Eu me esqueci desse pequeno detalhe. Mário, vamos continuar na nossa toada em relação agora não mais sobre comunicação, acho que a gente já deu o nosso recado, né, da importância disso para a população. Mas vamos continuar falando o caminhar que veio desde 2020 até agora com a pandemia. Me fala da participação do SUS, né? Qual é a sua visão, qual é a sua impressão e os aspectos que você mais ressaltaria na questão da imunização contra a Covid. Quer dizer, a gente teve isso já no ano seguinte, né, 2021, e como é que você viu a reação do SUS a esse, porque era exclusiva, né? Era inclusive proibido você oferecer vacina em ambiente privado, né? Sim. Como é que você viu essa participação do SUS? Olha, foi imprescindível. Acho que no mundo inteiro alguns líderes mundiais, né? Acho que eu li uma matéria ontem em que o Macron reconheceu
a importância do sistema presidente público, presidente francês, e também o Boris Johnson, né, do Reino Unido. Ele também, depois que ele saiu do hospital, ele reconheceu a importância do sistema público no Reino Unido. Teve mal pela Covid, né? Exatamente. CTI. E sabe-se que a Organização Mundial de Saúde, ela procurou fazer um conglomerado de países para comportar as vacinas que eram produzidas, porque foi produzida em pouco tempo, né? Uhum. Ela foi elaborada, alguns laboratórios se arvoraram em fazer a vacina, alguns de diversas plataformas, e toda a vacina produzida, a princípio, deveria ir para a OMS. Esse foi um pacto, né? Foi um acordo entre vários países. Isso foi, e o SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, ele participou desse processo. O problema é que houve aí, eu acho que vale aqui pontuar que ele fez uma perspectiva muito abaixo da necessidade do país. Nesse primeiro consórcio de países que receberiam as vacinas, o Brasil receberia cerca de 40 e poucos milhões de doses, e nós temos uma população de 200 milhões, talvez a população vacinável naquela altura seria em torno de 150 milhões. Então essa era a população adulta, né? Acima dos 18 anos. Então a gente tinha realmente uma expectativa de que a expertise do Programa Nacional de Imunização ele seria fundamental para incorporar e dar agilidade a isso. Infelizmente, a condução não foi pelo Programa Nacional de Imunização. Isso foi uma grande falha que nós observamos. Tanto o Conselho Nacional de Secretários de Estado e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde sempre fizeram muitas críticas, a academia, todos que conhecem o desempenho do Programa Nacional dentro do Sistema Único de Saúde. Lembrando que o Programa Nacional faz parte do Sistema Único de Saúde, sistema público. As vacinas que a gente tem hoje, que eliminaram diversas doenças, são vacinas públicas. Algumas delas são disponibilizadas no privado. Obviamente, quem tem condição de pagar, não vejo necessidade de que use e utilize o serviço público, mas a população pobre de qualquer natureza, de qualquer lugar, ela tem acesso. E a gente achava que o PNI coordenaria isso. Então o Ministério criou lá uma secretaria extraordinária de Covid nacional e que tomou as rédeas desse processo. E eram pessoas que não tinham, com todo respeito ao profissional que fez, que atuou e que aceitou a função, haveria necessidade de que aquela condução da vacina naquele momento, pela importância que ela precisaria ter para a interrupção do ciclo da doença, precisaria ter alguém com expertise e com experiência larga. Então nós temos hoje no Brasil, há vários anos, um comitê técnico de assessoramento para imunizações, que é composto por especialistas, pessoas da academia, da Fiocruz, da USP, de diversos institutos e do Ministério da Saúde, dos estados, que definem a política, que conduz a vacinação, se é uma dose, se é duas doses, se vai tirar, se vai colocar a vacina A, B ou C. Esse grupo ele foi, de alguma forma, colocado um pouco de fora. E as decisões foram tomadas de forma, não vou dizer que de forma irresponsável, mas de forma imatura, para um tema tão importante. Nós tínhamos um conjunto de profissionais... Você faz escolhas bem educadas das palavras, que você exato, porque eu não quero manifestar praticamente minha ideologia. Mas os ouvintes, mas entendo os ouvintes compreendem. Que é um momento delicado que a gente vive hoje, porque eu represento um governo, Não estou dizendo que o nosso governador tenha participado desse processo. Pelo contrário, todas as vezes que nós fomos lá, ele foi o único. Eu quero comprar vacina. O governador, eu fui um dos. Não adianta, a gente não tem que comprar vacina. Nós temos que acreditar essa responsabilidade ao PNI, porque a vacina ela tem que chegar em todos os pontos do país de forma igualitária. Se o Estado tem dinheiro e compra vacina, eu vou dar vacina em pessoas que não têm risco e vai faltar vacina, porque a produção de vacina no mundo não era suficiente para atender, por exemplo, os idosos. Ela começou a ser produzida e a gente começou a vacinar pessoas com mais de 90 anos.
se estendeu para 85. Vocês lembram que... Eu tenho um sogro de 92 anos feitos agora e ele entrou na primeira leva, porque a quantidade de vacina que a gente recebeu, nós recebemos 1 milhão de doses aqui, a primeira leva de vacina. Se não me engano, você vê como é que o tempo está passando, é tanta informação, mas se não me engano era os idosos com mais de 90 e os profissionais de saúde. Profissionais de saúde. E assim, profissionais de saúde também criou-se um escalonamento. Isso. Era o profissional de saúde que estava lá na beira do leito, que atendia o paciente. Que eu sou profissional de saúde, a gente entendeu aquele momento. Isso foi um dilema, inclusive, para a gente, porque quando chegou o momento da gente tomar vacina, a gente tinha um embate da imprensa achando que nós estávamos furando fila. Na verdade, o sistema de saúde não funciona só com o profissional médico na beira do leito, ele funciona com quem compra o remédio, com quem contrata, né, com quem faz a campanha de vacinação, com quem organiza as vacinas, com quem organiza o medicamento, com quem organiza o próprio sistema. Então, por exemplo, o secretário ele não está na beira do leito, será que ele não é uma peça-chave? Ele não pode adoecer. Essa era a questão na época que a gente tinha que brigar muito. Né? Eu ia até abrir o programa, até eu tenho que me penitenciar por isso, que eu ensaiei tanto. Quando eu abri o programa hoje, que é o nosso primeiro programa depois de 2 anos e meio, por causa da Covid, eu fiz referência aos amigos que eu perdi, né? Que eu perdi 85 amigos e amigas. Mas uma das referências que eu ia fazer em relação a esses amigos foi justamente o Carlos Alberto Chaves. Sim, saudoso. Que era um pneumologista. E foi meu chefe, e ele faleceu de Covid enquanto era o secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, eu me lembro dele com a chegada das vacinas, os helicópteros saindo, e ele lá na ponta, no meio, dentro do helicóptero, tira a caixa e bota a caixa. Ele era um jeito muito dinâmico, né? Ele foi É importante, o Alexandre, destacar, acho que foi legal, importante você fazer abrir esse parênteses aqui para o Dr. Chaves, né? O falecido Dr. Chaves. Ele tinha acabado de sair, ele estava coordenando exatamente a equipe de helicóptero, essa equipe de estratégia, porque não era só para vacina, era para o transplante, era para buscar órgão. Então, ele, enquanto secretário, ele foi fundamental para articular essa rede de helicópteros, com o conhecimento que ele tinha, né? O helicóptero da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, o helicóptero da Saúde. Também, ele saiu da Secretaria temporariamente, foi para o Ministério Público, né? Ele passou 10 anos no Ministério Público, 10 anos. E antes dele, foi responsável pela regulação do Estado. Foi onde ele foi meu chefe. Isso. E naquele período ele fez muitos embates, né, com o Ministério Público. E depois ele foi auxiliar e assessorar o Ministério Público. Mas foi um combatente. Ele foi um combatente, de fato. Eu acho que a gente fez poucas homenagens. Eu estaria sendo até meio cabotino, mas entendo que eu não estou sendo cabotino. Eu estou aqui falando como se eu não fosse profissional de saúde. Eu acho que fez-se poucas homenagens, poucas referências airosas ao que os profissionais de saúde brasileiros fizeram nessa época, né? Não me lembro assim de alguma coisa de peso que fizesse uma homenagem minimamente, sim. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele gosta de a formatura de todos os militares, já pode ser um cadete, pode ser um soldado, formatura de sargento, mas eu não me recordo de nenhuma fala. Uma homenagem direta. Né? Direcionada a tantos. Eu ia até fazer um levantamento de quantos profissionais de saúde nós temos no Brasil e quantos sucumbiram. Sim. Quando eu disse a você que eu tinha sido contratado, pensado pela Prefeitura de Duque de Caxias para trabalhar com tuberculose, em 2 unidades, é porque o colega que fazia isso que eu hoje estou fazendo morreu de Covid. Então eu fui lá substituir um colega, as equipes não podiam ficar sem médico, né? Tuberculose é uma doença muito prevalente ainda no nosso país, e ele sucumbiu à Covid, né? Quer dizer, quantos médicos nessas unidades que eu estou entrando, não conhecia ninguém, mas eu fui sabendo de pessoas psiquiatras morreram de Covid, da unidade, cirurgiões,
enfim, um número infindável. Porque quando eu falo nos 85 amigos que eu perdi, eu não estou citando esses, porque esses eu não conhecia, né? Sim. Mas vamos lá então, vamos falar das vacinas e como é que nós lidamos com a vacina. Um exemplo do que o SUS representa, eu vi agora que foi liberada a aplicação de vacina em unidades privadas. Sim. R$350 o custo de um PCR, né? Quer dizer, Sim. olha o que significa R$350, o auxílio emergencial do governo federal é R$400. É como se esse auxílio todo significasse você não ir numa clínica de vacina privada e gastasse o auxílio emergencial numa dose. É importante você chamar esse componente, porque você vê a importância do Sistema Único de Saúde. Isso. Quanto custa um PCR e quantos PCRs nós fizemos no estado do Rio de Janeiro. Não, eu cometi um lapso. Na verdade, não é o custo do PCR, é o custo da vacina. A dose de R$350 seria uma dose de vacina. Mas é a mesma coisa, o PCR não ficava muito atrás. E a vacina não é barata, não é barata. O custo foi alto, mas o custo-benefício foi sem comparação. O número de pessoas... Eu peguei um dado aqui interessante, só em linhas gerais, né? Nas ondas, só para você ter uma ideia, nós tivemos na primeira onda 99 mil casos e 11.270 óbitos. A primeira onda foi lá... Você está falando do estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, Repete então o dado. Então, foram 99.760 casos. Esse dado foi levantado em março. Nós fizemos um boletim em março com os dados de 20 e 21, 2020 e 2021. Março desse ano, esse boletim. Nós fizemos esse boletim em março. E pegamos o que aconteceu em 2020 e 2021. Não está contabilizado os casos ainda de 2022. Foi só um boletim para fechar os 2 anos que foram o ápice da nossa pandemia, né? Então nós tivemos... A primeira morte foi em janeiro de 2020. Isso. Então, 99 mil casos, 11 mil óbitos. Certo? Mais de 10% dos casos. Mais de 10%. Nós tivemos na terceira onda, que foi a primeira onda que explodiu, 358 mil casos, 20 mil óbitos. Foi a gama, né? A variante gama. Depois nós tivemos... Gama é de Manaus, não é isso? A de Manaus é a Zeta, é a P2, que ela teve 282 mil casos e 10 mil óbitos. Foi uma mutação da P1, né, que foi a primeira. Foi aquela primeira onda que eu falei. Essa segunda foi aqui no Brasil, ela não ocorreu em outros lugares. Tanto que nós temos 5 ondas e outros países estão falando em terceira e quarta onda. A terceira foi a Gama, como eu falei, a quarta foi a Delta, que foi um período curto, foi praticamente no mês de agosto de 2021. Nós tivemos 71 mil e 2 mil, olha só, 2 mil. Do mês 2 ao mês 6, que foi a Gama, de 21, nós tivemos 20 mil óbitos. Era quando a gente estava começando a ampliar a nossa campanha de vacinação e que o Brasil começou a colocar vacinas em quantidade. Qual é a análise que você faz desses dados, então? A vacina foi fundamental e o SUS foi fundamental em comprar a vacina e garantir a vacina. Ninguém, aquilo que você falou foi importante, ninguém comprou vacina direto, nenhum empresário, nenhum produtor, ninguém. O SUS comprou a vacina. Tinha uma turma lá que andava tomando vacina de na água, garagem, né? Que era água. Comprando água, tomando vacina. Porque isso foi uma decisão dos laboratórios que fechou um acordo com a OMS de não vender vacina para particulares, só vendia para o Estado, para o país. Isso. Então o Brasil entrou nesse acordo. Então isso foi uma condução. Tardiamente, como eu falei, foi tardia. Nós poderíamos ter evitado... alguns meses, né? Poderíamos ter evitado, por exemplo, a onda, os óbitos, talvez não os casos, mas os óbitos, 10 mil casos que morreram pela segunda onda, pela P2 lá de Manaus. Poderíamos ter evitado mais, né, pelo menos dos 20 mil óbitos da terceira onda, a gente poderia ter evitado se a campanha tivesse sido implementada de imediato, se a gente tivesse comprado a quantidade de vacinas naquele momento. O que aconteceu? A gente teve que esperar. Estados Unidos, Canadá, todo mundo comprou vacina e estocou a vacina. Reino Unido, os países ricos compraram, estocaram a vacina e eles tinham vacina para dar 3 doses.
E nós não tínhamos aqui vacina para dar a primeira dose, inclusive, para os idosos. E o Brasil não é um país paupérrimo, né? É um país que tem história na imunização. Imagine os países da África como estão até hoje. Então, quando a gente chega agora na Ômicron, que foi agora do mês 12 de 21 até janeiro, que nós tivemos 400, foi o maior número de casos, 459.099 casos. Nós tivemos 1.475 óbitos. Olha a diferença. Tivemos 99 mil casos na primeira onda, 11 mil óbitos. Tivemos 459 mil casos, 1.400. Quando você fala em óbito, por exemplo, em relação ao tabaco, a OMS diz o seguinte: quando você tem um óbito por tabaco, você tem, ao mesmo tempo, 20 pacientes graves. Sim. Então, por exemplo, a gente fala em 8,2 milhões de mortes por ano por tabaco no mundo. Isso significa que nós temos mais de 160 milhões de pessoas com adoecimentos graves pelo uso do tabaco. E eu não sei exatamente qual é a proporção, mas o número de casos de Covid, o número de óbitos de Covid, também tem lá uma relação que eu ainda não... Dos casos graves. Dos casos que vão fazer Covid longa. Ah, sim. E aí eu queria saber de você, como é que você tem visto, se vocês têm discutido, o que exatamente está acontecendo e o quanto que esses casos, que falam em mais de 2 milhões de casos de Covid longa, que é aquela Covid que o quadro agudo passa, mas as sequelas às vezes são importantes em vários sistemas orgânicos, né? Às vezes é cerebral, às vezes é respiratório, né? E que isso vai bater no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, Sistema Único, o SUS, ao seu ver, está preparado para receber esses casos? O que você já tem, porque a gente já tem muito caso de Covid longa. Né? Sim. A questão da Covid longa, né, das sequelas, é um pouco semelhante ao que a gente viveu com a chikungunya, né? Que você tinha a sequela, pessoas que ficavam com dores articulares intensas por 6 meses, 1 ano, até 2 anos, né? O que está acontecendo agora de fato é uma doença nova que a gente ainda está construindo o conhecimento dela e principalmente o conhecimento pós. Então, assim, o que se vê nos relatos é que os pacientes graves que sobreviveram, obviamente, esses têm um impacto maior, principalmente nos órgãos, né, no pulmão, rim, e os problemas neurológicos, principalmente os problemas psiquiátricos, eles ficaram muito mais relacionados às questões emocionais, às perdas, né? Perda de emprego, perda de familiar, perda de parentes, perda de filhos, perda de liberdade, que as pessoas ficaram confinadas, e casais que se separaram porque não conseguiam conviver juntos. Perda de renda também. Perda de renda. Isso tudo causou também uma doença psicológica gravíssima, que é difícil de você contabilizar. Não existe hoje, na verdade, Alexandre, um método para contabilizar, para você contar, para saber o que acontece hoje. Aí é importante o papel da porta de entrada do sistema, que é a atenção primária. É conhecer aquele paciente, por exemplo, ou um crônico renal que tem lá um acompanhamento pela equipe de saúde da família, ou hipertenso, ou diabético. As pessoas que têm uma doença de base, que viveram a pandemia, que contraíram o vírus, mas que sobreviveram, que não sucumbiram, essas pessoas provavelmente vão ter complicações mais graves do que as pessoas que eram rígidas, que não tinham problemas de base. Isso é importante a gente lembrar. Hoje, o SUS, ele precisa, né, e ele tem o sistema básico de atenção para ele poder encaminhar. Alguns casos, né, a gente tem hoje, por exemplo, no hospital da UERJ, no Pedro Ernesto, nós temos lá um ambulatório que cuida de pacientes pós-Covid. O ambulatório fez 1 ano, inclusive, com 34 mil atendimentos. Eu acredito que seja um atendimento daquelas pessoas que desenvolveram as formas mais graves da doença e que têm sequelas mais graves. Mas a gente não pode descartar as pessoas que têm sequelas que
elas nem percebem. Problemas gastrointestinais, diarreias, né? Falta de olfato, essas coisas. Isso acontece e as pessoas não sabem que isso pode ser uma sequela da Covid. E esses casos não chegam ao sistema. Entendeu? A gente vai ter ainda uma população, um contingente que vai estar com um problema de saúde atrelado à Covid por consequência da Covid, mas que elas não vão vincular porque elas não vão procurar o serviço de saúde. Elas vão tocar a vida normal, podem até perder qualidade de vida, podem ter o tempo de vida abreviado, porque dependendo da sequela a gente não sabe qual vai ser a consequência, mas infelizmente o sistema ele vai acabar absorvendo aquelas pessoas que de fato vão apresentar problemas, por exemplo, um problema pulmonar, um problema renal, né? E aí algum tipo de comprometimento respiratório que obviamente vai aparecer. Essa pessoa vai procurar o serviço de saúde, o médico vai fazer o levantamento, vai fazer a busca, vai fazer um diagnóstico, vai fazer o histórico. Você tive internado, tive problema, passei não tem, a Covid longa não tem um marcador específico, né, para você dizer com segurança. Isso aqui talvez alguns casos sim, né? Você sai de um CTI de 3 meses de intubação com lesões fibróticas depois daquele episódio, você faz uma correlação meio fácil, exatamente. Né? Mas muitos casos você não deve estar fazendo diagnóstico. Você vai pegar talvez a ponta do iceberg. Né? Isso, só aqueles a ponta. casos que vão aparecer mais graves, né? De fato, o sistema vai pegar e vai conseguir dar um encaminhamento. Então, é como se você tivesse que, no serviço, fazer uma escolha de Sophie, né? Como diz a história, né? Você vai escolher cuidar e tratar daquele paciente que vai desenvolver as formas mais graves, que desenvolveu formas mais graves e que teve consequências também, as sequelas mais graves. Isso, infelizmente, é um problema de um sistema que tem que atender uma população doente, né? Com pouco recurso para buscar alternativas no setor privado. E diga-se de passagem que durante a pandemia o sistema privado não deu conta, foi o sistema público que deu conta. Exatamente. Inclusive a criação de estruturas de apoio aos pacientes, isso acabou caindo. Óbvio, teve parceria também com iniciativa privada, centros que eram criados com parceria com instituição privada, isso foi fundamental. Acho que isso também foi um grande aprendizado, um grande legado, né? A aproximação do privado, do setor privado com o setor público para construir estruturas e dar resposta, porque tanto o paciente do privado, lá do plano de saúde, quanto o paciente do SUS, todos eles precisavam de um atendimento que não tinha recurso disponível no mercado para dar resposta. Nem para o privado comprar, nem para o público comprar. Lembra da história dos respiradores, né? Exatamente. Me diz uma coisa, nós hoje, vamos ver se a gente fecha esse bloco do programa, nós hoje estamos num momento diferente desses momentos que você levantou aí, de 2020, 2021, mas como é que você está vendo, como é que a Secretaria está vendo o momento que nós estamos vivendo em relação à Covid? Eu tenho acompanhado assim, os dados de internação e de óbito, eles continuam baixos em termos, né? Uma morte já deveria ser evitada, mas não é baixo, se for comparar, né, com os outros momentos que a gente viveu, mas o número de casos tem aumentado, né? Como é que a Secretaria está orientando? O que vocês estão achando que a gente precisa dizer para os pacientes e para a população no momento? Aproveitando aqui essa oportunidade dos 3 ou 4 ouvintes que estão nos acompanhando. O que você diria para eles no momento que a gente está vivendo? Bom, não é um momento de acomodação, isso é importante, né? É uma doença que a gente já está, na Ômicron, já tem 5 mutações, 5 variedades só da Ômicron. Então, cada vez que a gente 5 variantes. 5 variantes, na verdade, 5 modulações da variante Ômicron, né? Que a OPAS está ainda evitando de criar uma nova variante, está chamando Sim, desculpa, dando você outro está nome. correto. A gente sabe que isso vai continuar acontecendo. Isso é uma relação biológica, né?
o hospedeiro e o parasita, né, na verdade, o parasita ele prefere uma relação de simbiose, que ele prefere o hospedeiro vivo do que o hospedeiro morto. Depois que a célula morre, o vírus não tem mais... Isso acontece muito nos casos de tuberculose. Né? Isso, não tem sentido, né? Morreu, então é ele se adaptar a um hospedeiro vivo para ele poder também ter a fonte de reprodução, etc. Então a gente sabe que esses vírus eles vão se reproduzir. E o que está acontecendo hoje é isso. Você está tendo um aumento de casos. Uma boa parte agora, a gente ainda não tem explosão, está aumentando o número de casos que requerem uma internação, mas o que está acontecendo é que muitas pessoas estão adoecendo dentro do hospital. Como você voltou à normalidade, voltou a fazer cirurgias eletivas, né? Você começou a viver a vida normal, as pessoas estão pegando a Covid, às vezes, dentro do ambiente hospitalar, e lá dentro você tem que fazer uma corte e separar esses pacientes. Então a população precisa entender que nós não estamos no momento de relaxamento. Se puder usar máscara, por exemplo, eu estava aqui usando a máscara. Se puder usar uma máscara, se puder evitar uma aglomeração, qualquer coisa que ainda seja voltado para aquele momento em que a gente fez, né, de extrema exigência para evitar a circulação do vírus, esse é um momento importante, porque a gente está tendo um aumento de positividade de casos. A gente hoje, graças a Deus, né, graças ao SUS, inclusive, a gente tem recebido testes para disponibilizar para a população. O que hoje a gente está vendo de procura na farmácia é o autoteste, que não tem no serviço, então as pessoas preferem fazer o autoteste, que é mais fácil de fazer, mas se der positivo, ela precisa fazer o teste no sistema único. Ela tem que ir numa unidade de saúde para notificar, para que a gente faça de fato o acompanhamento da estatística, para saber para onde nós estamos indo. É importante que a população entenda isso. Não é simplesmente contar um caso. Quando a gente notifica um caso, a gente está agregando informação importante para saber para onde nós estamos indo. E nesse momento, a gente até teve uma estabilidade nessa última semana. É como se tivesse, estava subindo, mas aí deu uma equiparada, parou num platô. Então a gente acredita que agora vai começar ou estabilizar ou começar a descer. Mas é um momento em que ainda a gente precisa que a população tenha cuidados, né? O que me preocupa em relação à notícia de ontem, de que nós temos 2 milhões de pessoas no estado que não se vacinaram, e 1,5 milhão que só a primeira dose, e vendo esses casos aumentando, essas pessoas, principalmente, elas estão sob risco maior do que eu, por exemplo, já tomei 4 doses. Sim. Você deve ter tomado também por aí. 4 doses. E essas pessoas que tomaram dose alguma, são 2 milhões, não é pouca gente, né? Isso aí tem países que não tem 2 milhões de habitantes. Né? O Uruguai, se não me engano, tem 3 milhões, né? Então a gente tem 2 milhões de pessoas que não tomaram. E a vacina é disponível. Não, e vamos imaginar que a primeira dose só também não seja que não nos defenda tanto. Nós, somando as duas situações, dá 3,5 milhões de pessoas. Sim. Com só no máximo uma dose. É mais que a população do Uruguai. Já dá 20% praticamente da população que deveria estar tomando a vacina. E uma coisa que você chamou atenção também, que a gente tem que marcar isso, é que o fato do vírus estar circulando em tamanha quantidade propicia, quer dizer, dá a possibilidade de surgirem variantes novas que tenham alguma resistência às vacinas hoje existentes, né? Quer dizer, a gente sabe que continuam sendo pesquisadas novas vacinas. Agora tem uma vacinação spray, né? Nasal. A ciência não para, né? Mas me preocupa muito, Mário, essa história de 3,5 milhões de pessoas desprotegidas só no estado do Rio de Janeiro. Nós não estamos falando do Brasil. Se a gente for pensar em Brasil, quanto será que está dando isso, né? Eu não tenho essa informação, não recebi ainda. Se a gente seguir o padrão, né, no Brasil, aí, se a gente for considerar a população vacinável, aí, na época, vamos pensar em
180 milhões de brasileiros. Né? Se a gente colocar 20%, 36 milhões de pessoas ainda desprotegidas. É muita gente. Bom, a gente vai precisar voltar a esse tema, se não agora, mas em algum momento eu vou trazer aqui para os ouvintes quais foram as medidas que vocês tomaram para aumentar a imunização desse grupo. Estou lendo aqui nos comentários do Facebook uma pessoa que diz o seguinte, mensagem para você. Dr. Mário Sérgio foi e é importante servidor público que durante todo o curso da pandemia atuou de modo brilhante, você não pagou a ela para escrever isso não, em conjunto com sua equipe, conduzindo ações de vigilância em saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Aí ela escreve com letras maiúsculas e um ponto de exclamação ao final, orgulho. Foi Cláudia Mello que fez esse comentário. Cláudia, obrigado aí pelo comentário. Ele está mandando um abraço para você e eu faço um pedido que é você depois, na medida do possível, divulgar esse bate-papo nosso aqui para a sua rede, tá, Cláudia? E ele mandou um abração para você. E também quem fez um comentário aqui, não fez o comentário, são 3 figurinhas de aplausos, é Eudileia Bernardo de Souza Santos. É minha cunhada. Sua cunhada? Tá vendo? Mas o importante é que você, Eudileia, não é só bater palminha divulga essa entrevista. Tomou as vacinas. Geraldo, você tem alguma dúvida? Você ficou com alguma dúvida sobre o que a gente abordou aqui? Tem alguma coisa que se tiver, você entra ao vivo aí e pergunta. Porque daqui a uns 10 minutinhos, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu falei para você que passa rápido, né? Fala, Geraldo. Quando fala assim, porque Geraldo Rodrigues é nosso operador aqui, eu faço tudo do estúdio. Para algumas pessoas, assim, o SUS é meio misterioso. Né? Mas, por exemplo, as vacinas foram feitas. Algumas vacinas, né? Teve aquela primeira, né? Que foi a chinesa, né? A Coronavac. Que foi feita em São Paulo. Sim. No Butantan. A daqui foi a AstraZeneca, não é isso? Fiocruz faz parte do SUS? É uma pergunta bem tola, assim, mas eu pergunto, porque se eu soubesse eu não estaria perguntando, né? Sim, Como é que funciona isso, assim? A Fiocruz é um instituto de referência mundial no Brasil. Ele é um órgão público e funciona vinculado ao Sistema Único de Saúde, sim. Ele é um grande produtor de conhecimento, de vacina, de medicamento, né, e formador de recursos humanos. Formador de recursos humanos. Inclusive, um dos itens que eu coloquei aqui, que é fruto do SUS, né, é a qualificação profissional, que ela se dá através das universidades. Né? Eu, por exemplo, eu tenho meu mestrado na Fiocruz e tenho meu doutorado na UFRJ. Então, esses institutos eles são fundamentais. A produção do saber, do conhecimento dentro das universidades ele é elementar. A gente costuma dividir, né, essa questão do Sistema Único de Saúde em serviço e academia. Então, a academia é quem produz o conhecimento, é quem lapida, né, a história das doenças, né, para preparar quem está no serviço. Então, eu represento o serviço e a gente tem que se apropriar desse conhecimento que é a Fiocruz, que é o UFRJ, que é o UERJ, que é a UF, que é a USP, né, que é a Unicamp, que as universidades brasileiras produzem, que os institutos brasileiros produzem, porque nós temos um arsenal de profissionais com vasto conhecimento no mundo inteiro. O Brasil ele vende tecnologia para fora. Então, quando ele comprou a tecnologia da AstraZeneca para produzir, ele criou um parque de produção. Isso não saiu do nada, isso não tinha na Fiocruz. A Fiocruz construiu esse parque para produzir a vacina brasileira, assim como o Butantan, que também é uma instituição respeitadíssima. Hoje a gente tem a produção dos soros antiveneno, né, antiofídicos, é produzido em São Paulo, no Butantan. É um instituto respeitadíssimo. Então a gente precisa é ligado ao SUS, entendeu? Também. Então, ele é do estado de São Paulo, mas ele é vinculado à rede SUS. Ele produz para a rede SUS medicamentos, soros, vacinas. Então, é extremamente fundamental. Então, esse papel desses órgãos, dessas instituições, são
foram fundamentais nesse período, e a gente tem que agradecer, porque o Brasil tem essa estrutura, que é uma estrutura antiga, não é uma estrutura de governo, é uma estrutura de Estado, né? Passa os governos, essas estruturas permanecem, né? E elas precisam receber investimentos permanentes para continuarem melhorar a sua capacidade de dar resposta nessas situações. Mas são elementares. Faz parte do SUS. Faz parte do SUS. Porque uma coisa que fala, assim, doutor, aproveitando, Fala, Geraldo. que isso que o senhor falou sobre informação é uma coisa impressionante. Como as pessoas não sabem nada. É uma coisa. Não sabem nada. De nada. E a gente está num mundo que é 5.000 informações por dia. Então é um massacre, né? Porque antigamente tu não tinha informação. Agora tu tem tanta informação que tu não digere nada, tu não sabe nada. Não consegue. E as pessoas, todo mundo é médico, todo mundo, né? Todo mundo é médico. É impressionante. E aí uma coisa que eu vi assim, que uma dúvida que gerou, né? Porque de repente, eu não sei se até eu posso perguntar isso, porque um grande problema que aconteceu foi que apareceu a pandemia. Aí, eu acho que 3, 4 meses depois apareceu a vacina. Não. Antes, né? Mais tempo. Mas uma coisa que o pessoal fala, pô, como é que pode ter aparecido? Não é isso. Não apareceu. Não, ela já tinha. Muita gente que diz que não toma vacina, que a vacina foi feita muito rápido. Isso é uma das coisas que a gente mais ouve. Exatamente, eu já ouvi muito isso. Mas como? Aliás, Você você podia abordar esse aspecto aí. Por que a gente conseguiu chegar a uma vacina com a capacidade dessas em tão rápido, tão pequeno período de tempo? Acho que a gente pode conjugar algumas coisas, né? Não é um fator único. Uhum. Mas vamos lembrar que a gente tinha uma plataforma para SARS-CoV. É isso que eu ouvi falar, que já tinha uma plataforma SARS-CoV para o corona, né? Os vírus coronas, que são diversos vírus. Isso é importante. Então nós tivemos já anos, corona né, já né? transmitido no passado. Nós tivemos uma epidemia, acho que em 2009, 2014. De corona, de corona é o mesmo Só que RNA, né? O fato é o seguinte, que você já tinha em laboratório estudos avançados para desenvolvimento de vacina, então você já não começou do zero. Exatamente. Entendeu? Não começou do zero. Mas mesmo não tendo começado do zero, você tinha as plataformas, né? Plataforma de vírus atenuado, de RNA mensageiro, foram as plataformas de vacinas que se adequaram. Então, esses laboratórios, aí tem um segundo componente, o interesse. Porque é óbvio que nenhum laboratório vai produzir vacina para distribuir de graça. Eles têm interesse em vender e não estão errados. Eles trabalham, desenvolvem tecnologia, tem que pagar um profissional, tem que pagar um cientista que debruça lá anos e anos para descobrir uma molécula, né? Para compor uma vacina. Mas em 2009 teve um corona, então? Ou algo parecido? O SARS. Foi a. Eu vou lembrar aqui. Não é SARS-CoV, mas era outra coisa. Mas era SARS. Foram dois vírus diferentes que achou-se que ele ia fazer o que fez agora. Com o coronavírus, entendeu? Inclusive o H1N1. O H1N1, por exemplo, foi um vírus que se espalhou. Mas esse outro não se espalhou, mas ele fez um surto, ele fez uma epidemia e se esperava que ele fosse transformar-se em um vírus pandêmico e atingir vários países. E de fato você tinha, então, já desse grupo de coronavírus, você tinha essa plataforma preparada. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Os cientistas até falaram que seria um facilitador para se correr tanto, porque às vezes demora 2 anos, 5 anos para desenvolver uma vacina. O problema que a gente teve que enfrentar é que você está dizendo que ninguém sabe disso, e eu concordo com o Mário. Muita gente saiu a ideia de que havia uma plataforma já pronta, então essa se adaptou, muito dinheiro foi colocado para acelerar também esse processo, muita gente serviu de teste, né? Se ofereceu para ser testado, enfim. Mas
por outro lado, aproveitavam-se desse desconhecimento e a produção de fake news, né, de notícias falsas em cima disso. Tinha gente que dizia que tinha coisas de fetos abortados, que usariam esses fetos abortados para fazer vacina. Aquela famosa alusão do presidente da República a você se transformar em jacaré, né? Que nascer barba em mulher e que homem iria falar fino. Tudo isso contribuiu, né, e tem contribuindo ainda hoje para a gente ter esses tais 2 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro que não tomaram uma dose só, né? Então, não só o desconhecimento favorece tomadas erradas de decisão, mas como também as pessoas usam esse desconhecimento para gerar o que eu chamo até de uma coisa, quase que um terrorismo, entendeu? É um terrorismo, até porque o terrorismo tradicional, clássico, ele mata pessoas. E as notícias falsas também matam pessoas, né? O que nós estamos fazendo aqui num sábado à tarde, eu, Mário Ribeiro e você, Geraldo, a gente está aqui num sábado tentando dizer para as pessoas coisas corretas sobre saúde pública, né? Eu vou deixar, falta uns minutinhos para a gente encerrar o programa, Mário. Eu queria que você saísse um pouco da questão da Covid, mas encerrasse o programa, mais uma vez, incensando o nosso Sistema Único de Saúde. Aliás, só fazer um parênteses antes de você falar. Eu trouxe aqui o Temporão, que foi ministro da Saúde, né? E é da Fiocruz também, sim, né? Um médico muito respeitado. Muito respeitado. E ele esteve aqui conosco e vai voltar, se não na semana que vem, mas na outra. E ele fez uma lembrança de que antigamente, sem o SUS, muitas famílias internavam um familiar numa unidade privada, e quando o familiar, mesmo que o familiar morresse, muitas vezes aquela família ia à falência. Tinha que vender todo o patrimônio para pagar a conta daquela internação, às vezes prolongada, numa unidade de terapia intensiva, né? Então, tem gente que não sabe disso, né? Isso acontece hoje nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu me lembro de um documentário do Michael Moore, que ele entrevistou e acompanhou um sujeito que tinha tido um corte profundo na perna, e ele não tinha nenhum plano de saúde, e não havia acesso à unidade pública de saúde, e disseram que ele tinha que pagar não sei quantos $1.000 para aquela intervenção. E ele comprou uma agulha de linha em casa, comprou linha e fez a sutura da própria perna, porque ele não tinha recurso para ir no hospital. Isso está documentado, eu me lembro mais o nome do filme, mas depois eu boto aqui nos comentários. Ou seja, tem muita gente que não sabe o custo da saúde, não tem ideia de quanto é um dia num CTI, né, numa unidade privada, e não sabe o quanto custa para o governo manter um leito de CTI para atender um paciente um dia, né? Você tem médicos que se revezam, você tem enfermeiros, você tem nutricionistas, você tem fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, você tem uma equipe, às vezes, para um paciente só, né? Então, mas eu me emociono até quando eu falo do Sistema Único. Vou relembrar a fala da deputada federal Érica Cocai, que o SUS deveria ser tombado como patrimônio imaterial da humanidade. Mas então eu queria que você, com tudo aquilo que nós já elencamos de bom para o SUS, também abordasse um pouco como é que você está vendo o financiamento do SUS, não só no Brasil, mas no estado do Rio de Janeiro. Aí você tem 4 minutinhos para expor isso. Não, a gente sente que há uma queda de investimento e o que a gente tem percebido hoje, às vezes, não é nem redução de valor, é mudança de políticas que foram exaustivamente discutidas, né, tripartite.
Então isso acontece na... O que é tripartite, povo? Ah, tá, desculpa. A tripartite é o âmbito do SUS que pactua, né, com representantes do Estado, do município e da União. Então a gente chama um fórum tripartite, é quando tem representantes do Ministério da Saúde para discutir o SUS, do Ministério da Saúde, das Secretarias de Estado de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde. Isso é um fórum tripartite para a definição da política de saúde do país. E muitas das vezes o que a gente tem observado nessa gestão é uma quebra de acordos, uma quebra de posicionamento em relação à definição das políticas de forma tripartite. Então, a gente teve agora recentemente algumas mudanças. Então, a atual gestão alega que houve readequação de valores e exigências de cobranças de indicadores, de metas que não eram cobrados na política. Eu não vou citar a política para não dar um nome, né? Porque aí a pessoa vai saber logo o nome. Mas isso a gente tem observado. E, obviamente, essa redução, a própria redução na educação, então, ela impacta nas universidades e impacta também na Fiocruz. Sim. Que são as instâncias de produção de conhecimento. Isso. Então, o SUS ele é penalizado, mesmo que você não diminua, né, aqui na ponta, no atendimento, mas você diminui no investimento de conhecimento, obviamente você tem tecnologias atrasadas e o SUS vai ficando para trás. Na formação de recursos Exatamente. humanos. E você também teve uma apelação aí para fazer SUS, fazer planos acessíveis, baratos. Eu acho que, na verdade, a gente tem hoje... Chamado de baratinho, plano baratinho. Não tem plano baratinho, que a saúde não é barata. Então, por exemplo, quando você fala que o SUS, um dos requisitos, né, que o SUS garante, além da qualificação, o acesso a medicamentos, hoje um portador de HIV, ele tem medicamentos para sobrevida. Sim. Antigamente não tinha medicamento, o paciente com AIDS ele tinha vida curta, ele ia morrer num período de tempo, né? E hoje você tem medicamentos que a pessoa vive naturalmente, convive com o vírus, porque o SUS garante o medicamento. O SUS garante diagnóstico de alta complexidade. Então você tem o Estado, eu posso falar aqui da experiência do Estado do Rio de Janeiro, que criou ali um centro de imagem, né, o Rio Imagem. Aquele centro de imagem ali, ele funciona, ele teve período de funcionar sábado, domingo e de madrugada, para dar vazão à necessidade da população de exames de alta complexidade, como ressonância. Não vai dar tempo, né? Porque também alegam que o problema do SUS não seria só o subfinanciamento, mas também questões de gestão. Você falaria sobre gestão em 30 segundos? De 0 a 10, como é que está a gestão da saúde no Brasil? Olha, eu prefiro falar da gestão do Estado, que eu acho que está nota 10. Então fala do Estado. Na governança, na governabilidade do nosso querido doutor Alexandre Kiep, um profissional de carreira que tem compromisso com o serviço. Ele não tem compromisso político, o compromisso dele é com o serviço. Eu acho que hoje no Rio de Janeiro foi uma decisão acertada do governador manter um técnico e não entregar esse cargo a um político. Ele já fez uma boa escolha colocando o falecido, né? Isso. O doutor Chaves, que era um técnico. E logo em seguida ele colocou o doutor Alexandre. Então hoje o Estado, né, do Rio de Janeiro está em ótimas mãos, o SUS do Estado do Rio de Janeiro está em ótimas mãos. Tem ótimos gestores municipais também, que estão conduzindo muito bem, mas também tem outros que têm grande dificuldade. No Brasil, infelizmente, é a questão da política do momento, então cada um tem o ideal, é uma política desalinhada com os órgãos tripartites. Porque a gente observa, eu estou falando da minha observação. Sim. Então, alguns erros estão sendo cometidos por conta desse desalinhamento com os órgãos de controle, com os órgãos tripartites. A conversa está boa, pelo menos para mim, e infelizmente o nosso tempo se esgotou. Boa tarde para todos, agradeço Mário Ribeiro, agradeço Geraldo, o trabalho aqui, está aqui conosco no sábado. Certamente, Mário, eu vou te chamar aqui outras vezes. Espero que não para outra pandemia, né? Para outros assuntos. Será um prazer. Bom sábado a todos. Bom fim de semana também. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.